E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo, caras? Gente, é o seguinte, o vídeo hoje eu acho que pode ficar um pouquinho grande, a little bit extensive, eu não sei falar inglês um pouco direito. Então, pega aí sua caneca de café, que já é de praxe nesse canal, e vamos conversar um pouco sobre os transportes e as tarifas. O que eu trouxe pra temperar esse vídeo? Eu trouxe o quê? Uns dialetos que só os paulistanos vão dizer e que eu sei que você, que não tá incluso nesse meio, vai ficar um pouco amada, não sei o que você tá dizendo. E aí trouxe aqui pra gente já colocar ele nesse vídeo, pra gente já entender tudo e você chegar aqui muito paulistana. Não sei, é paulista ou paulistana? Deixa aqui no comentário porque eu agora fico confuso. Muita gente vai lá no meu Instagram, na verdade 2 pessoas, pra me perguntarem sobre as tarifas dos preços aqui de São Paulo e como funcionam os transportes. E aí, eu acho que eu já até comentei em alguns vídeos, já falei assim meio por cima, mas eu nunca realmente falei muito sobre esse tema, sabe por quê? Eu tenho uns vídeos sobre o metrô explicando como ele funciona, mas não sobre as tarifas. Eu queria vlogar. Essa é a verdade, galera. Eu trago essa verdade aqui para vossas mãos. Eu queria vlogar, e aí o problema é que não consigo vlogar em São Paulo nos transportes públicos, porque você conhece. Se você conhece, você sabe que o transporte público em São Paulo é maravilhoso, comparado ao de outras cidades. A estrutura é muito boa, mas tem muita gente. E aí, principalmente no horário de pico, que é o horário que eu teria que frequentar, porque tô trabalhando num horário que, entendeu? Não vai dar. Então assim, vamos conversar aqui sobre eles, eu vou colocar bastante informação nesse vídeo pra você chegar aqui bem informada, e eu tentei não falar só dos transportes mais óbvios, também coloquei bastante coisa aqui pra você chegar informadinha sobre tudo. Eu vou focar principalmente na necessidade de pessoas que vão fazer o bilhete único ou o cartão bom, que são os cartões que aqui as pessoas que vão viver em São Paulo colocam crédito pra passar nos lugares. Por que é recomendável fazer eles? Porque eles fazem a integração, que na verdade já é a nossa primeira palavra. Integração é quando você sai de um transporte público, por exemplo, você começa sua viagem com ônibus, desce desse ônibus e integra ele com qualquer outro transporte público. Pode ser com outro ônibus, pode ser com o metrô. Por que faz diferença você ter um cartão bom ou o cartão bilhete único? Porque eles dão desconto. Por exemplo, se você usar o bilhete único num primeiro ônibus, descer e integrar com outro ônibus, o segundo ônibus você não paga se você usar ele dentro do prazo de 2 horas. Você tem 2 horas a partir do momento que você passou ele no primeiro ônibus pra entrar no segundo ônibus. Ele fica de graça. Se você for integrar o ônibus com o metrô, por exemplo, aí você vai pagar sim cerca de R$ 7,68 por aí. É uns valorzinhos quebrados, por isso que é bom ter cartão. Se você não tiver o cartão e for pagar sempre em dinheiro, você vai pagar R$ 4,40 do primeiro, R$ 4,40 do segundo, tanto no ônibus quanto no metrô, que tem a mesma tarifação. Tem algumas dicas pra te dar sobre os transportes públicos aqui em São Paulo. Se você for turista, por exemplo, existe um bilhete único chamado bilhete único mensal. Por que ele é recomendado principalmente pra pessoa que tá aqui turistando? Se você vai turistar em São Paulo, você vai ficar o dia inteiro batendo perna, você vai ficar o dia inteiro pegando vários transportes públicos. Nesse caso, pode ser vantajoso, vale a pena você sentar e fazer umas continhas, tem todos os valores aqui, eu vou deixar o link na descrição também. Pode ser vantajoso pra você o bilhete único mensal. Por quê? Ele te premia com muito mais viagens, com muitas mais viagens grátis, porque tem um valor fechado por um pacotinho fechado de viagens, do que se você fosse fazer elas individualmente. Eu não recomendo muito pra pessoas que moram em São Paulo, porque você não vai conseguir contemplar todo aquele número de viagens que aquele valor fechado te dá, porque você vai estar dentro do trabalho, vai estar dentro da faculdade. E se você só for pegar o transporte público pra ir pro seu trabalho ou pra sua faculdade e voltar, e depois ir pro trabalho e pra faculdade de novo, mesmo assim não bate lá a quantidade de viagens que faria sentido financeiramente você comprar com esse pacote. Então eu acabo recomendando para pessoas que usam muito, que eu só vejo como turistas. Mas se você for uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho liberal, vai ficar se deslocando em várias partes da cidade por muitas vezes durante o dia, aí também pode ser vantajoso para você. Então eu vou deixar aqui que são esses preços, e o link aqui na descrição para você conseguir lá fazer os cálculos e ver se o bilhete único mensal te satisfaz. Uma coisa importante também, o bilhete único não passa em todos os lugares em São Paulo, em todos os transportes públicos. Por exemplo, a gente tem os ônibus de EMTU. Os ônibus em EMTU não aceitam bilhete único. Eu, inclusive, já fui convidada a me retirar do ônibus porque eu tentei passar o bilhete único e aí eu não tinha, dinheiro, eu tive que descer no próximo ponto. Os EMTU são ônibus que ligam a cidade de São Paulo às principais pontos mais afastados. Então, assim, ao Grande ABC, aos aeroportos, porque eles fazem essa viagem. Só que, assim, é muito confusa a tarifação deles. Então, é sempre bom você consultar antes no Google Maps ou no Move It, que são aplicativos de mobilidade aqui em São Paulo. Por quê? O MTU você pode pagar R$ 3,75, porque é um lugarzinho ali mais perto e tal, e vai ser mais barato.
Como eu vi passagens de MTU que custam mais de R$ 40, porque eles ligam pontos muito, tipo, centrais de São Paulo com o aeroporto, que é muito longe, vai fazer uma viagem muito longa, com cidades mais afastadas, como Ribeirão Pires, enfim. Então vai ter lugares que vai custar R$ 40. E entre esses R$ 3,75 e R$ 40 tem outras tarifazinhas. Então você pode pagar R$ 3,75, R$ 6,50, 7 não sei quanto, até chegar nesse de R$ 40, tá? Eu fiquei até um pouco assustado, porque eu não sabia que era tão caro. Mas para algumas pessoas faz mais sentido do que ficar pagando ou fazendo viagens quebradinhas e baldeações. Entramos então na nossa segunda palavra que eu usei aqui, que se você não for de São Paulo, você não vai conhecer, que é baldeação. Baldeação é quando você não precisa sair do transporte público que você tá, mas você só vai mudar o sentido dele. Por exemplo, se você estiver andando na linha azul do metrô daqui de São Paulo, e precisar terminar na linha vermelha, na Sé você vai fazer uma baldeação, porque na Sé as duas linhas se cruzam. Então você não tá saindo do metrô, você só tá trocando de linha. E isso não é tarifado, é de graça, porque você não passa por catraca nenhuma, tipo catraca de precificação. Você só vai realmente descer na Sé e entrar no outro metrô de outra linha. É só isso, de outra cor. Então, baldeação não é tarifado. E geralmente as pessoas, assim, durante a rotina não gostam muito de fazer várias baldeações, porque no horário de pico, quanto mais baldeação você faz, mais lenta é a sua viagem, porque vai ter muita gente fazendo a mesma baldeação que você. Outra coisa que pouca gente sabe aqui em São Paulo é que existe o horário do madrugador. O horário do madrugador nos transportes públicos, principalmente metrôs e ônibus aqui de São Paulo, é das 4h40 da manhã até 6h15. O que acontece no horário do madrugador? No horário do madrugador é tarifado 13% a menos também de quanto você paga pra entrar. Então, por isso que é vantajoso você ter os cartõezinhos ou bom ou bilhete único, que se você for passar ali na catraca, ele automaticamente reconhece o horário que você tá passando e debita um valor menor do que os horários de pico. E o governo aqui de São Paulo faz isso justamente para incentivar que você não use esses transportes no horário de pico, entendeu? Para você usar em horários alternados, para ele desafogar um pouco o fluxo de pessoas que estão ali. Então, se for vantajoso para você, se você tiver um horário de trabalho mais flexível e puder chegar um pouco antes para sair um pouco antes também, pode ser vantajoso. Tinha vezes que eu fazia alguns projetos assim e que eu precisava chegar muito cedo no escritório que eu trabalhava e eu pegava esse horário do madrugador. E eu sempre me surpreendia, porque eu sempre esquecia que ele existia. Então, das 4h40 da manhã, que é o horário que normalmente os metrôs abrem, se não for feriado, né, se não tiver, tipo, nenhuma quebra da rotina, até 6h15. A partir de 6h15 já é considerado horário de pico, então a tarifação volta a ser normal. Todo ano tem reajuste, mas hoje, no ano de 2020, custa 4h40. Ainda sobre os metrôs, ônibus e transportes públicos aqui de São Paulo, a gente também chama os trens como baldeação. Por quê? Ainda assim, eles estão na convergência dos metrôs, então você não precisa, para pegar um trem, muitas vezes sair do seu metrô. Por exemplo, na estação Brás, aqui de São Paulo, de metrô, você consegue acessar a estação Brás de trem, que são dois lugarzinhos diferentes, mas é na mesma estação, porque é uma estação muito grande. Então você anda lá dentro da estação um tempinho até ir pro lado, que é o trem, e aí no trem você consegue se deslocar para as outras cidades também que, enfim, que são contempladas por essa linha de trem. Isso também é considerado uma baldeação e por ser baldeação também não é tarifado, tá? Você sair de um trem pra pegar um metrô ou um metrô pra pegar um trem, você não paga mais, você só paga lá a primeira tarifa de 4h40 de quando você entrou. Ou de 23% mais barato se você for usar o horário do madrugador, que foi a dica que a gente já deu. Eu posso te dar uma dica pra você que tá vindo morar em São Paulo? Entra já nos portais, tanto do Bom quanto da SP Trans, para você fazer os dois cartõezinhos. O que você vai mais usar, provavelmente, vai ser o bilhete único, tá? Que é o da SP Trans. O Bom, ele é muito mais utilizado se você for morar nos extremos de São Paulo. Então, se você for pegar EMTU, por exemplo, que é aquele ônibus que vai de R$ 3,75 a R$ 40, dependendo do seu destino, você vai usar o Bom nele, tá? Até pra você evitar ali ficar pegando dinheiro e não integrando, enfim, não tendo acesso a nenhum desconto. Além disso, o governo não faz mais que a obrigação dele de te dar alguns benefícios em algumas categorias. Sendo elas, existe aqui em São Paulo o bilhete do desempregado. O bilhete do desempregado, ele te cobre durante 3 meses se você provar. Então assim, pesquisa lá no Google, SP Trans, bilhete do desempregado. Não sei falar português. Bilhete dos empregados, essa merda que eu não sei mais falar português. A minha dicção está enfiada no olho do meu. Você precisa lá cumprir uma série de requisitos que não me cabe aqui falar, porque pode mudar, então eu prefiro deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra você clicar e ler esses requisitos. Se eles te contemplarem, você ganha 3 meses... Ganha não, porque não é mais que obrigação do governo. Você tem direito a 3 meses de viagens grátis, assim, né? Até pra você procurar emprego, porque não faz sentido se você tá desempregado, você ficar gastando dinheiro
com transporte pra ir até entrevista, pra procurar emprego, né? Então acho que faz muito sentido existir um bilhete do desempregado. Ele tem 3 meses de validade e parece que pra você conseguir utilizar ele, que é o ticketzinho que eles te dão, você precisa estar sempre armado da sua carteira de trabalho e tal, porque o guardinha pode pedir pra conferir isso, entendeu? Porque ele é intransferível, então vai que um dia você passa uma pessoinha, a pessoinha tá empregada, entendeu? Se o guardinha descobrir que se trata de uma fraude, ele vai pegar esse ticket seu. Então anda sempre com a sua carteira de trabalho quando você tiver com o bilhete do desempregado. Ele dura 3 meses somente, tá? Você conseguindo ou não um emprego nesse prazo. Além disso, ele também cede descontos para estudantes. Se você for um estudante, você pode ir na secretaria da sua faculdade e pedir para eles informarem a SP Trans que se trata de um estudante, você consegue descontos de 50%. Se você for um estudante com bolsa do ProUni de 100%, você consegue também pedindo na secretaria da sua faculdade para informar a SP Trans que você é um ProUni, não pagar o transporte público. Então você ganha viagem para ir e voltar da faculdade, tanto de ônibus, de metrô, etc., de 100% grátis. Só que existe ali um limite, tá? Eles contam que você vai durante uma vez no seu dia pra faculdade e vai precisar voltar. Então não pense que você vai ficar usando esse bilhete único ou qualquer outro dos benefícios que eu citei antes no decorrer do seu dia inteiro. Existe ali um limite, tá? Quando eu fui pra Uni 100% e quando eu tinha esse benefício, a primeira vez do meu dia que eu passava o bilhete único, ele não tarifava, ficava lá R$0 no marcadorzinho e eu entrava. Só que eu tava indo trabalhar. Então, pra ir trabalhar eu não pagava, só que na hora que de fato eu estava indo pra faculdade, eu pagava. Mas é meio porque eles priorizam um benefício primeiro pra depois eles tarifarem em cima de vale transporte do trabalhador ou vale comum. Então, se tiver algum desconto no seu bilhete único ou bom, a primeira vez que você encostar ali no sensorzinho é a hora que esse desconto vai ser utilizado, tá? Então sempre que você for emprestar pra alguém, por exemplo, o bilhete único é intransferível em São Paulo, mas vamos supor que você tá numa galerinha e você vai passar e outra pessoa vai passar com você em cima do seu bilhete único. Passa você primeiro pela catraca, porque o guardinha vai ver, porque sinaliza ali que é um estudante, ele pode pedir pra você confirmar. Passe você primeiro pela catraca e depois, quando for descontar de vale comum, que é aquele dinheiro que você colocou manualmente ali, creditou e é 4,40 inteiro, aí sim você pode bater ali pra passar um amiguinho, tá? É uma dica que eu pessoalmente prefiro te dar, porque eu já inclusive tava andando com uma Amora uma vez na Avenida Paulista e a gente foi pegar o metrô na Consolação e ele tava com um benefício de estudante e a gente tava numa galerinha, ele foi passar pra um amigo, o guardinha parou, pediu pro amigo justificar o porquê que daquele benefício, o amigo nem era de São Paulo, enfim, deu uma tretinha, o guardinha pediu pro cara se retirar do metrô e entrar de novo pra ter que pagar outra tarifa. Então assim, keep watching, entendeu? Cuidado que tem umas regrinhas meio sem graça e você pode ser o 1 entre 1 milhão que o guardinha escolhe parar pra checar as informações de desconto. Esse vídeo ficou muita informação? Ficou. Eu sei que a edição foi difícil, então espero que vocês, tanto a edição quanto a pesquisa, espero que vocês deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque a gente tá muito pertinho de 15 mil no momento que eu estou postando esse vídeo, falta tipo assim, 20 pessoas, então eu espero que até o momento que eu tô postando talvez a gente já tenha até batido. Vem no meu Instagram, meu nome é Bruno Raff, em todas as redes sociais, eu tô esperando lá pra conversar um pouquinho sobre isso. Os comentários aqui estão livres pra vocês compartilharem novas mensagens sobre isso, ou fazerem perguntas pra gente continuar o assunto. Um beijo no coração de vocês, eu amo todos e até o próximo vídeo. Tchau! Labachúrias!